Livro Semear e Colher. 1956. Neville Goddard. Capítulo 3. O dom da fé. E o Senhor respeitou Abel e suas ofertas, mas para Caim e para a sua oferta ele não respeitou. Gênesis 4, versículo 4 a 5. Se pesquisarmos as Escrituras, nos daremos conta de um significado muito mais profundo na citação acima, do que aquele que uma leitura literal nos daria. O Senhor não é outro senão a sua própria consciência, dize aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vocês. Êxodo 3, versículo 14. Eu sou, é a autodefinição do Senhor. Caim e Abel, como netos do Senhor, podem ser apenas personificações de duas funções distintas de sua própria consciência. O autor está realmente preocupado em mostrar os dois estados contrários da alma humana, e ele usou dois irmãos para mostrar esses estados. Os dois irmãos representam duas visões distintas do mundo que todos possuem. Um é a percepção limitada dos sentidos, e o outro é uma visão imaginativa do mundo. Caim, a primeira visão, é uma rendição passiva às aparências e uma aceitação da vida com base no mundo fora, uma visão que inevitavelmente leva ao desejo insatisfeito ou ao contentamento com a desilusão. Abel, a segunda visão, é uma visão de desejo realizado, elevando o homem acima da evidência dos sentidos para aquele estado de alívio onde ele não mais sofre com o desejo. A ignorância da segunda visão é uma alma em chamas. O conhecimento da segunda visão é a asa por meio da qual voa para o céu do desejo realizado. Venha, coma meu pão e beba do vento que misturei, abandone os tolos e viva. Provérbios 9, versículo 56. Na Epístola aos Hebreus, o escritor nos diz que a oferta de Abel foi a fé, e afirma o autor: sem fé é impossível agradá-lo. Hebreus 11, versículo 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que se veem não foram feitas das que aparecem. Hebreus 11, versículos 1 a 3. Caim oferece a evidência dos sentidos que a consciência, o Senhor, rejeita, porque a aceitação desse dom como um molde do futuro significaria a fixação e perpetuação do estado presente para sempre. Os doentes ficariam doentes, os pobres seriam pobres, o ladrão seria um ladrão, o assassino um assassino e assim por diante, sem esperança de redenção. O Senhor, ou consciência, não tem respeito por esse uso passivo da imaginação, que é o dom de Caim. Ele se deleita com o dom de Abel, o exercício ativo, voluntário e amoroso da imaginação em nome do homem para si mesmo e para os outros. Diga ao homem fraco: eu sou forte. Joel 3, versículo 10. Que o homem desconsidere as aparências e declare ser o homem que deseja ser. Que ele imagine a beleza onde os seus sentidos revelam cinzas, a alegria onde testemunham o luto, as riquezas onde testemunham a pobreza. Somente por meio desse uso voluntário e ativo da imaginação o homem pode ser elevado e o Éden restaurado. O ideal está sempre esperando para se encarnar, mas a menos que nós mesmos ofereçamos o ideal ao Senhor, a nossa consciência, ao assumir que já somos aquilo que buscamos encarnar, ela é incapaz de nascer. O Senhor precisa de seu cordeiro de fé diário para moldar o mundo em harmonia com nossos sonhos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Hebreus 11, versículo 4. A fé sacrifica o fato aparente pela verdade inaparente. A fé se apega à verdade fundamental de que, por meio de uma suposição, os estados invisíveis se tornam fatos visíveis. Pois o que é a fé senão para acreditar no que você não vê? Santo Agostinho. Recentemente, tive a oportunidade de observar os resultados maravilhosos de alguém que teve fé para acreditar no que não viu.
Uma jovem me pediu para conhecer sua irmã e seu sobrinho de 3 anos. Ele era um rapaz bom e saudável, com olhos azuis claros e uma pele excepcionalmente boa e imaculada. Então, ela me contou sua história. Ao nascer, o menino era perfeito em todos os aspectos, exceto por uma grande e feia marca de nascença cobrindo um lado do rosto. O médico avisou que nada poderia ser feito por esse tipo de cicatriz. As visitas a muitos especialistas apenas confirmaram a sua afirmação. Ouvindo o veredicto, a tia se comprometeu a provar a fé, que uma suposição, embora negada pela evidência dos sentidos, se persistir, se tornará realidade. Cada vez que pensava no bebê, que muitas vezes era, ela via, em sua imaginação, um bebê de 8 meses com um rosto perfeito, sem nenhum vestígio de cicatriz. Não foi fácil, mas ela sabia que, neste caso, era o presente de Abel que agradava a Deus. Ela persistiu em sua fé, ela acreditava no que não estava lá para ser visto. O resultado foi que ela visitou a irmã no aniversário de 8 meses da criança, e descobriu que ele tinha uma pele perfeita e imaculada, sem nenhum traço de marca de nascença alguma vez presente. Sorte! Coincidência! Grita Caim. Não. Abel sabe que esses são nomes dados por aqueles que não têm fé, as obras da fé. Andamos por fé, não por vista. 2 Coríntios 5, versículo 7. Quando a razão e os fatos da vida se opõem à ideia que você deseja realizar e você aceita a evidência de seus sentidos, e os ditames da razão como verdade, você trouxe ao Senhor, sua consciência, o dom de Caim. É óbvio que essas ofertas não o agradam. A vida na Terra é um campo de treinamento para a criação de imagens. Se você usar apenas os moldes que seus sentidos ditam, não haverá mudança em sua vida. Você está aqui para viver uma vida mais abundante, então deve usar os moldes invisíveis da imaginação e fazer dos resultados e realizações o teste crucial de seu poder de criar. Somente quando você assume o sentimento do desejo realizado e continua nele, você está oferecendo o presente que lhe agrada. Quando o presente de Abel for meu traje, então realizarei meu desejo. O profeta Malaquias reclama que o homem roubou a Deus. Mas dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3, versículo 8. Fatos baseados na razão e na evidência dos sentidos que se opõem à ideia que busca expressão, roubam de você a crença na realidade do estado invisível. Mas a fé é a evidência das coisas que não se veem, e por meio dela o bem chama as coisas que não são como se fossem. Romanos 4, versículo 17. Chame a coisa não vista, assuma o sentimento de seu desejo realizado. Para que haja comida em minha casa, e agora me prova com isso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar uma bênção, para que não haja espaço suficiente para recebê-la. Malaquias 3, versículo 10. Esta é a história de um casal que vive em Sacramento, Califórnia, que se recusou a aceitar a evidência de seus sentidos, que se recusou a ser roubado, apesar de uma perda aparente. A esposa deu ao marido um relógio de pulso muito valioso. O valor do presente dobrou por causa do sentimento que ele atribuiu a ele. Eles tinham um pequeno ritual com o relógio. Todas as noites, quando ele tirava o relógio, ele o dava a ela e ela o guardava em uma caixa especial na cômoda. Todas as manhãs ela pegava o relógio e dava para ele colocar. Certa manhã, o relógio sumiu. Ambos se lembravam de ter tocado seus papéis habituais na noite anterior, portanto, o relógio não foi perdido ou extraviado, mas roubado. Naquele momento, eles decidiram não aceitar o fato de que realmente havia sumido. Eles disseram um ao outro: esta é uma oportunidade de praticar o que acreditamos. Eles decidiram que, em sua imaginação,
realizariam seu ritual habitual como se o relógio estivesse realmente lá. Em sua imaginação, todas as noites o marido tirava o relógio e o dava à esposa, enquanto em sua imaginação ela aceitava o relógio e o guardava com cuidado. Todas as manhãs ela tirava o relógio da caixa e o dava ao marido e ele, por sua vez, o colocava. Fizeram isso fielmente por 2 semanas. Após a vigília de 14 dias, um homem entrou na única joalheria em Sacramento, onde o relógio seria reconhecido. Ao oferecer uma joia para avaliação, o dono da loja notou o relógio de pulso que ele usava. Sob o pretexto de precisar de um exame mais detalhado da pedra, ele foi a um escritório interno e chamou a polícia. Depois que a polícia prendeu o homem, eles encontraram em seu apartamento mais de $10.000 em joias roubadas. Ao caminhar pela fé, não pela vista, este casal atingiu o seu desejo, o relógio, e também ajudou muitos outros a recuperar o que parecia perdido para sempre. Se alguém avança com confiança na direção de seu sonho e se esforça para viver a vida que imaginou, terá um sucesso inesperado nas horas comuns. Tutorial.